Bom, muito bom. Olha só, nós temos o nosso último painel aqui, Lean Governance and Smart Money, exponencializando negócios e carreiras. Teremos 3 pessoas aqui, eu vou falar o nome dos 3 e no final a gente recebe eles com muitas palmas. Rafaela França, Sérgio Campos e Paulo Grigo. Vem pra cá, gente, palmas pra eles! Muito boa tarde! Boa tarde, isso aí, pessoal. querido, que alegria! Gente, que alegria a gente fechar aqui o nosso dia desse super evento, que é o maior evento de inovação corporativa de Minas Gerais, o Minas Summit. E vou dizer, esse dia está incrível, porque o que eu já conectei, transbordei de conhecimento, foi algo assim, para além de outras vidas. Mas eu queria trazer aqui um agradecimento especial. Primeiro, tenho a honra de dividir o palco com 2 grandes parceiros, Paulo Grigorovski e Sérgio Campos. E além disso... Não, gente, esses 2 são um sucesso, não é isso, Marco Cesarino? Queridos, e ainda assim, a gente ter aqui hoje uma oportunidade de estarmos em Minas Gerais, recebendo e fazendo história com este evento, o maior evento de inovação corporativa. E a gente não poderia deixar de agradecer. Agradecer aos 3 grandes arquitetos que fizeram isso acontecer. Ao Grupo FCJ, que é aí nossa liderança visionária no modelo de Venture Builder. Agradecer o Orb Conecta, que é o ecossistema referência de inovação em Minas Gerais para o mundo. E também agradecer aí, principalmente, o São Pedro Valley, que é a semente que hoje inspira startups e também empreendedores. Então, o nosso agradecimento super especial. Agora, eu queria trazer para vocês que hoje nós viemos falar de um tema que é para além da jornada de vocês. É um tema que está redefinindo o nosso modo de acontecer, os novos negócios. Nós vamos falar de Lean Governance e Smart Money. E isso é para além de conceito. Isso são, principalmente, estratégias poderosas que vocês vão aprender aqui hoje conosco, como que essas estratégias podem exponencializar a sua vida e, principalmente, os negócios que vocês estão conectados. Então, bora lá, Sérgio e Grego? Bora lá, bora lá. Então, fechou. Gente, tudo começa porque a cada dia nós vivemos um novo mundo. Hoje, nós estamos sendo cada vez mais impulsionados por um tsunami de mudanças, não é mesmo, Grigo? Total. Esse tsunami de mudanças nos deixa até confuso. Mas esse tsunami de mudança, ele tem muitas oportunidades. Com a revolução da inteligência artificial, a gente está tendo a oportunidade de viver ondas de transformação. Grigo, conta pra gente que ondas são essas. Olha, Rafa, eu ia falar da 6ª onda de inovação, mas você me corrigiu totalmente. Isso aqui não é uma 6ª onda, é um tsunami, no final das contas. Novos mundos são criados a cada dia, às vezes até tardes, manhãs, noites, né? Impressionante. A gente vive realmente um momento de disrupção, um momento em que novas tecnologias, muito baseadas na IA, mas combinadas com elas, como IoT, Cloud Computing, robótica, drones e outros, estão redefinindo a possibilidade de fazer negócio. Isso significa o quê? Que empregos e empresas estão sendo destruídos. Mas, uma super oportunidade. Novos empregos e novas empresas surgirão. É o processo de destruição criativa do capitalismo, mais uma vez acontecendo. Vamos dar uma visibilidade para isso? Olha, a gente pensa em carro autônomo, a gente pensa em quê? Em Tesla, não é? Carro autônomo, Tesla vem logo na cabeça. Onde vocês estão vendo a marca da Tesla aqui? Não tem, né? É um Toyotão. É um famoso Toyota, ou seja, através de uma startup, da Ghost, investida pela OpenAI, qualquer carro pode virar hoje um carro autônomo. Quem imaginava que isso poderia acontecer? Com televisão a gente imaginava, né? Smart TV, agora o carro também, né? Mas não é só isso. A gente tem aviões já sendo comandados totalmente por inteligência artificial. Esse F-16 americano hoje é totalmente comandado por inteligência artificial. Quem aqui já pegou carona num avião desses aqui? Talvez o Marco Cesarino, o founder da Embraer X, pegou algum eVTOL assim? Não, Marco? Ainda não.
Mas não é, essas revoluções que acontecem a cada dia estão muito além. Quando a gente olha a união potencial já de máquina e humano, a gente se surpreende. Neuralink, primeiro implante em que a gente teve aqui num ser humano, com um propósito muito louvável de conseguir resolver uma série de doenças relacionadas à mente, né? Homem e máquina, humano e máquina se fundindo totalmente. Mas a gente não para só nessa esfera. É transformação muito além, não é, Sérgio Campos? Com certeza, né? Olha essa imagem aqui. Uma empresa de chips, uma empresa mais valiosa do mundo, passando Apple, passando Microsoft. Gente, quem aqui investiu na NVIDIA antes de 2022? Levanta a mão. Olha, temos um. Alguém deve estar muito feliz aqui. Eu estou vendo um sorriso brilhante ali. Tem um sorriso brilhante. A gente está falando aqui de múltiplos de 6, 7, 8 vezes, né? Então, assim, é uma coisa muito rara. Quando a gente investe na poupança, é 5% ao ano. Fundo imobiliário, 10%. Então, acessar um múltiplo desses de 6, 7, 8 vezes é muito raro. Não no mundo das startups. No mundo das startups, a gente já pensa nos múltiplos, né? Então, mas não para por aí, né? Tem toda uma história das carreiras por trás disso. Realmente, como o Sérgio mostrou naquele gráfico, em 1 ano e meio, você podia multiplicar o teu patrimônio por 7. Né? E em algumas startups, no final das contas, isso daí pode ser por N. Mas essa revolução não está só no nível do patrimônio. Não só no nível do patrimônio. A gente vê também que as nossas carreiras estão sendo transformadas. Não é no futuro, é agora. Quer alguns exemplos? Final do ano passado, início de ano, relatório da McKinsey e do FMI falando que 40% dos empregos serão afetados com a inteligência artificial. Mais uma, programas de reskilling já agora acontecendo, SAP, 8 mil funcionários com reskilling em IA, IBM nesse patamar de 8 mil também. E o que isso significa? Eu aprender IA para continuar fazendo a mesma coisa de maneira eficiente? Nesse caso aqui não. Ou você cria uma nova atividade com a inteligência artificial, ou você está sendo convidado a sair da empresa se você não aceitar isso. São os empregos, as nossas carreiras se transformando agora. Mas a gente não para por aí, né, Rafaela? É muita transformação. Nossa, é tanta transformação que a gente está vivendo, sim, em um ambiente de extrema incerteza. Extrema não, eu diria ultra incerteza. Onde a instabilidade, a volatilidade e o alto risco fazem parte da nossa rotina. Já imaginaram como que a gente está sendo comandados aí por crises globais, crises climáticas, mas avanços tecnológicos e muitas oportunidades. Mas é neste movimento, como o Sérgio comentou, o nosso patrimônio e os nossos investimentos agora são mais voláteis. E como o Grigo trouxe, a nossa carreira, a nossa profissão, ela está tendo que ser reinventada a cada dia. E é sobre isso que a gente tem que parar aqui hoje e pensar o quanto nós estamos preparados para viver nesse ambiente de ultra incerteza. E aí eu pergunto, Grigo, como que a gente vai fazer para conviver, para sobreviver e para principalmente vencer nesses ambientes de ultra incerteza? Olha, Rafaela, eu acho que essa é a pergunta do milhão, do bilhão, do trilhão, né? Porque quando a gente tem um nevoeiro, né, cheio de raios pela frente, com várias possibilidades de caminho, para onde a gente vai? E esse é o cenário dessa era de ultra incerteza que você falou. Para onde a gente vai? Que caminho a gente toma? Bem, eu gosto de falar o seguinte, a gente tem que tomar decisões para ser antifrágil. Ou seja, você não sabe qual cenário que vai acontecer. Mas independente do cenário que aconteça, como você se posiciona para aumentar as suas possibilidades, as suas oportunidades e mitigar os riscos. Isso aqui vocês estão vendo essa figura da Fênix, que é o seguinte, quando o cenário está bem pressionando para você virar cinza, você ressurge porque você tem uma carta na manga, na verdade. Você pensou, por exemplo, em uma diversificação inteligente das suas decisões. Vamos tentar explicar um pouquinho o que é isso, né? Olhando essa imagem aqui, né? Você tem um negócio em que, faça chuva ou faça sol, você está ganhando, você está gerando energia. Se fizer sol,
você tem aqui os painéis solares gerando energia. Se fizer chuva, você tem ali a usina hidrelétrica, né, bombando, enchendo de energia. É isso. É sobre, independente do cenário, como a gente tem oportunidades nas mãos para agregar valor e mitigar risco. Mas não é sobre oportunidades só financeiras, não é, Sérgio Campos? Com certeza. Então, o caso de investir numa usina solar ou numa usina elétrica, você está aí diversificando a sua história, mas você não consegue... se você liga para o CEO da Tesla, o Elon Musk, você consegue mudar alguma coisa? Você não consegue. Aqui a gente está falando do smart money, onde você consegue, na parte relacional, na parte de negócios, mudar a história daquele business. Entendeu? Com uma startup, com a sua experiência, com a experiência de negócio, a gente consegue trazer mais clientes, trazer parceiros, inclusive ajudá-los com estratégia, ajudar com experiência e, principalmente, com governança. A governança muda a história da startup porque o investidor não investe se não tiver governança. Mas não para por aí, né? Não, porque principalmente hoje nós queremos contar para vocês como que vocês podem exponencializar a carreira de vocês. Quem aqui já pensou em criar uma nova carreira? Criar uma nova carreira como conselheiro ou conselheira, ou até mesmo turbinar os seus ganhos com os seus investimentos sendo diversificados e alocados. Às vezes, muitas vezes, como o NVIDIA, como mostrou aqui o Sérgio Campos. O que nós queremos trazer para vocês é que você pode se reinventar, sendo uma carreira de conselheiro investidor. E sabe como que a gente pode trazer isso? O que é ser essa carreira? O que é fazer isso acontecer? Então, a gente quer explicar para vocês um caminho que vocês podem trilhar, que é um caminho que eu já venho trilhando, o Paulo Grigorovski e o Sérgio Campos. Primeiro ponto, você pode se tornar um acionista de um pool de empresas, de 10, 20, 30 empresas. Você é sócio de 10, 20, 30, você diversifica investimento, também diversifica o seu risco, ou seja, isso é muito melhor para que você possa administrar os seus recursos. Além disso, você pode participar dessas empresas, sabe como, Grigo? Como conselheiro, usando, sabe o que, Sérgio? O smart money, que o Sérgio acabou de colocar. Gente, o que a gente tem mais de valioso na nossa vida é o nosso legado, é a nossa experiência. E quando você usa o seu smart money, a sua expertise, para alavancar resultado da outra empresa, de um empresário empreendedor ajudando a tomar decisões mais assertivas, você está atuando como um conselheiro. Só que a gente está mostrando para você que vocês podem atuar como conselheiro investidores. Mas não é só isso, né, Grigo? O que mais faz um conselheiro investidor? Acho que falando de uma outra maneira é o seguinte, né? Muitos de vocês aqui podem ser lideranças executivos, empresários, por exemplo. E, no fundo, a gente não está falando nesse momento em você trocar a carreira. Você até pode trocar, mas é uma carreira adicional. Significa que você, além de liderança, além de empresário, você pode ter a carreira de conselheiro ou conselheira adicional. E, ao longo do tempo, como fez, por exemplo, a Rafaela, assumir totalmente como uma carreira de conselheiro. Bem, mas não é só isso. No fundo, além de carreira, é você poder ter um patrimônio diversificado. Como falou o Sérgio aqui, por quê? Você investe em empresas que você tem um potencial de agregar valor através do seu capital, não só financeiro, relacional e de negócios construído ao longo de décadas, por exemplo. E, por fim, claro, não dá para fugir da inteligência artificial. A gente tem que abraçá-la como copiloto das nossas carreiras e das nossas vidas. Então, sim, aprender a usar a inteligência artificial para potencializar a nossa eficiência, a nossa produtividade, seja na vida pessoal e profissional, Rafaela. É muito sobre isso. Bem, e agora vocês devem estar perguntando, né? Tá bom, vocês, Sérgio, Rafa, Grigo, vocês contaram dessa carreira aqui de conselheiro, conselheira, investidora, investidora. Puxa, mas legal. Talvez vocês já trilharam essa carreira, isso está muito claro para vocês, mas qual o mapa da mina? Qual o caminho para a gente trilhar também? Né? Eu quero, mas como que a gente faz? Né? Então, eu queria convidar aqui o Sérgio e a Rafaela para contarem um pouquinho como eles trilharam isso, como eles tiveram essa jornada de conselheiro investidor e conselheiro investidor. Sérgio,
Começa para a gente falar do lado aqui do investidor, por exemplo. Legal, Grigo. Gente, vou contar para vocês um pouquinho um exemplo. Eu sou CEO da Board Ventures, então vou trazer um exemplo que eu vivo ele. Tá? A Board Ventures é uma Corporate Venture Builder. Né? A FCJ, junto com a Board Academy, criaram a Board Ventures. E a gente busca as startups que a gente chama de Board Techs. O que são as Board Techs? Vocês conhecem, ouviram falar das fintechs, das health techs, das retail techs, as de varejo, mas a gente olha startups de governança. Todo investidor ele tem uma tese, entendeu? Então, a nossa tese é startups de governança, que é bem amplo, né? É tudo que é discutido na alta gestão com seus conselhos, é interesse, a gente está chamando de Board Tech. Seja pessoas, cultura, as HR Techs, as RH Techs, são. Certo. Acho que eu estou. Foi. Essa aqui está acabando a bateria. Dados, cibersegurança, IA, tudo isso são temas caros. ISD, diversidade, impacto. A gente olha para as startups porque os conselhos estão olhando, e a gente traz inovação para os conselhos. Então, além disso, qual que é a diferença de estar num pool como a Board Ventures, como qualquer outra iniciativa? Essa proximidade, você está próximo do business, você conseguir realmente fazer a diferença para ele. Né? Aquela história, você não consegue ligar para a presidente da Petrobras e falar e alterar nada. Mas com a startup, sim, você consegue fazer a diferença para ela. E no nosso caso, a gente inicialmente vai buscar 30 startups, mas pode ser além disso. Então, a gente está diversificando e reduzindo o risco. Tá? E o que a gente faz? Tá? A gente é esses tratorzinhos ali que vocês estão vendo. Né? A gente ajuda esses negócios a vencer o que a gente chama de vale da morte. Então, eles estão queimando o capital, ainda não estão faturando tão bem, e a gente ajuda eles a prosperar, a sair do outro lado, a passar nessa curva J e crescer de uma forma significativa. E o que a gente fez até hoje? A gente já olhou, pode passar? Praticamente quase 1.100 startups, engajamos com mais de 500, já estamos com 11 no portfólio. E por ter falado com tantas startups, a gente criou o primeiro mapa de Board Techs. E segmentando em vários, como cibersegurança, pessoas, dados, ISD, pode passar. E se você tem alguma startup e quer aparecer no próximo mapa, tá? Aponta para o QR Code aqui, que a gente vai falar com vocês. E isso também vai fazer você aparecer para quem? Para um outro público que também pode interessar nesse mapa. Ou seja, se vocês são corporações e querem conhecer as startups que podem trazer inovação para as suas empresas, vocês podem baixar esse mapa e conhecer as startups que a gente já segmentou, que a gente já selecionou no meio de tantas outras. Pode passar? Essas são as startups que estão no nosso portfólio, são 11 startups. Robinho, você está aí, Robinho? Uhul! Márcio, está por aí? Sei que tem 2 startups nossas aqui no evento. Bom, a Qualon é uma startup que não está aqui, ela tem base em Nova York. A gente está buscando um múltiplo nela de 5 a 10 vezes. Pode passar. Ela atende empresas como Burger King, a British Petroleum, o Netcoast, uma rede de mercados em Nova York, Quicksilver. São mais de 50 mil lojas sob gestão. Ela está no varejo, ajudando em processos, pode passar. Nesse caso aqui, eles fizeram mais de 2.762 inspeções antes das 9 da manhã. Você imagina você ter 800 lojas, que é no caso do Burger King, você conseguir fazer essas inspeções e a alta gestão conseguir saber o que está acontecendo nas lojas. Qual daquelas lojas do mapa... Falta um pouquinho. Qual daquelas lojas do mapa está com problema? São as bolinhas vermelhas. Em qual área está com problema? Hoje, Health and Safety está com problema. O London Stratford está com problema em Covid Cleaning, era na época do Covid esse slide. Bom, pode passar. E aqui, só para trazer para tangibilizar um pouquinho, das 800 lojas do Burger King, eles conseguiram reduzir o tempo de onboarding dos funcionários em 25%, e custos com limpeza em 9%. Pode passar? Outra startup é a Soma. Essa é de IA, é uma startup que a gente gosta muito dela também, a gente gosta de todas, claro. Ela está aqui de 8 a 12 vezes de múltiplo que a gente está buscando com ela, pode passar. Ela é uma startup no-code, ela resolve problemas de dados. O que é isso? Independente se o seu dado está vindo de um banco de dados, de um arquivo texto, de um Excel, sem precisar de programar, eles conseguem cruzar esses dados, passar processo estatístico, processo de IA e trazer resultados para os seus clientes. Pode passar? Ela já atendeu empresas como Valorec, Ajinomoto, KPMG. E aqui, um caso icônico para essa empresa, eles conseguiram
são algumas dezenas de perfis de clientes diferentes e quase 1.000 tipos de produtos diferentes. Eles conseguiram recomendar um motor de recomendação de produtos para os clientes. E eles fizeram isso em 5 horas. E isso que vocês estão vendo na tela são as caixinhas, são os programas, são os códigos de IA, os códigos de estatísticas, e gerou esse resultado de uma forma muito rápida para os clientes dele. E a gente está buscando aí um múltiplo com essa startup entre 8 e 10 vezes, e 12 vezes. Uau, Sérgio, sabe quando eu olho para isso, eu fico pensando, quando eu teria a oportunidade de ser uma investidora dessa empresa se eu não tivesse nesse pool da Board Ventures? E sabe como que é melhor ainda? Quando eu vejo que eu tenho uma parte do meu investimento numa empresa que está servindo o Burger King, que, diga-se de passagem, eu adoro. Sabe como que isso foi possível? Porque eu aprendi a lidar nesse mundo de pool de investimento. E, principalmente, comecei a atuar muito com essa visão da carreira de conselheiro, podendo ajudar aí essas empresas com governança. E tem ajudado. Quantas empresas nós temos no portfólio hoje? Hoje, 11. Quantos conselhos nós temos nessas empresas? Já conseguimos montar 7. Estamos indo para 7, mas entraram mais 4 nos últimos meses, estamos montando mais 4. Olha isso, gente. Nós estamos fomentando com conselho nessas organizações, usando a expertise que nós temos para abrir portas, para conectar caminhos, para que essas empresas possam prosperar e crescer. E é sobre isso ser o investidor que o Sérgio trouxe. Mas eu queria trazer para vocês um pouco da experiência como conselheira. Como conselheira, que é uma jornada que, antes de entrar, como que a gente faz isso acontecer na prática, eu queria mostrar para vocês a oportunidade do mercado. Hoje, nós temos no mercado mais de 12.800 startups no Brasil. Aqui no evento, no Minas Summit, nessa atmosfera que nós estamos respirando nesses 2 dias, nós estamos conectando com mais de 1.500 startups. Vejam que aqui, no nosso estado, num evento de 2 dias, com 12.800 startups, imaginem que a gente tem diversas indústrias, fintechs, healthtechs, agritechs e assim por diante. Nessas diversas indústrias, nós temos um investimento bilionário. Porque essas startups, como o Sérgio acabou de contar o case, elas são o grande motor da inovação. E nesse investimento bilionário tem um ponto de atenção. Infelizmente, hoje, a governança ainda é muito embrionária neste mercado. Por quê? Porque os founders, os empreendedores, eles estão muito focados em fazer crescer a operação e eles se perdem na miopia do dia a dia. E, para isso, eles precisam de governança, eles precisam de conselheiros como, hoje eu atuo, Paulo Grigorovski, Sérgio, vários conselheiros aqui, não é isso? Eu fico aqui feliz de ver a gente aqui podendo servir e se conectar a essa ambiência. As startups, elas precisam de pessoas que possam ajudá-las a olhar para o médio e longo prazo, a olhar para a longevidade, para que elas não virem uma estatística no Vale da Morte. E é dentro desse movimento que não dá para ser uma governança robusta, como, por exemplo, Ana, a que a gente faz na Rede Mater Dei. A Rede Mater Dei é extremamente robusta, é um case de governança. Mas ele não cabe nas startups. Ele precisa de ser ressignificado, ele precisa de ser proporcionalizado, ele precisa de ser na medida certa. E é por isso que a gente hoje coloca esse ressignificar a governança, que, para vocês entenderem mais como o conselheiro atua, a gente atua como essa estrada aqui. Essa estrada que pavimenta, que ilumina, que sinaliza o caminho do empresário e do empreendedor para que ele tenha a visão do que ele vai fazer no próximo passo dele. Quais são as decisões mais assertivas ele precisa de tomar? E neste movimento de ressignificar a governança, de proporcionalizar, de deixar, de ser menos burocrático, menos robusto e menos formal, a gente se inspirou no The Lean Startup, que, para quem não conhece o ecossistema de inovação, essa é uma bíblia prioritária para quem quer estar no ecossistema de inovação. E o The Lean Startup, que é do Eric, sabe o que ele traz? Ele traz para a gente a inspiração de uma metodologia
que é hoje o Lean Governance. O Lean Governance é uma metodologia que nós somos co-founders, estou aqui com o nosso mestre Eduardo Gomes, e ele tem já impactado centenas de startups. Me impactou. Impactou você também, né? Me E você, impactou Grigo? também, total. Ah, muito bom. O Lean Governance é você ressignificar a governança. É você proporcionalizar sob medida certa, conforme o tamanho do seu negócio, como é que está a evolução do seu negócio. Então, o que nós criamos? Nós criamos aqui uma metodologia, primeiro, One Page. Uma metodologia simples, prática, sob medida. E a gente pensa nessa metodologia, cada uma das cores que nesse canvas são aplicadas, essas cores representam a fase do seu negócio. E então, para cada fase, você tem uma necessidade de governança, de premissas, o que a gente costuma dizer de guardrails para te nortear, o que você pode e deveria estar se preocupando em cada fase do negócio. Ou seja, gente, isso aqui é entregar governança sob medida. A governança proporcionalizada. E com isso você faz investimento mais assertivo. Com isso, você, enquanto conselheiro, você se guia por esse mapa. Você, enquanto founder, nós temos founders aqui que aplicam isso, não é isso, Rogério? E a gente, hoje o founder, ele tem um norte de como e o que ele deveria se preocupar. E para que a gente deixe aqui de presente para vocês, nesse QR Code, vocês conseguem ter acesso a esse nosso Lean Governance Canvas, que é uma metodologia que já vem impactando e trazendo aí a longevidade, principalmente do ecossistema de inovação. A gente tem uma obra que ela já foi detalhada e escrita, e eu sou coautora junto com o Eduardo Gomes, nosso mestre, e ela também está disponível aqui no evento para quem quiser adquirir. Gente, o Lean Governance, ele é a bússola prática, mas ele é para além de entender que ele precisava de ser uma metodologia simples, prática e na medida certa, ele também, nós reinventamos nele uma possibilidade de ajudar você, que quer ser conselheiro, que quer apoiar ali com a sua expertise, mas com técnica e sistemática. O Lean Governance é uma jornada, onde a gente hoje criou um programa de formação que prepara conselheiros para aplicar essa metodologia dentro das empresas, das pequenas, médias e das startups também. Esse programa ele foi criado para te transformar, para criar multiativações na sua transformação. Primeiro, ele começa com 1 mês de conteúdo imersivo. Você depois, no primeiro mês, você já eleva seu conhecimento. Você consegue aplicar na prática a metodologia que eu acabei de apresentar para vocês. Além disso, ele tem um toolkit, ele tem uma comunidade. E sabe o que é mais incrível? Quando a gente faz o que o Sérgio acabou de comentar, a gente conecta conselheiros a startups. Porque o tempo todo, Rogério, a gente é demandado das startups por conselheiros. Porque elas começaram a entender e a se conscientizar de ter um conselheiro ajudando a fazer isso acontecer. Isso acelera e alavanca resultados. Eu fui conectado. Verdade. 2 a 3 startups pelo Lean Governance. Aí, Grigo, exatamente. E sabe que a gente tem mais cases. Esse é o case que a gente aplicou aqui com a FCJ. É um case que a gente conectou várias dessas empresas aqui. Se você é uma startup e quer conhecer um pouco mais sobre isso, se conecte conosco. Esses aqui são conselheiros maravilhosos. Alguns desses estão aqui na plateia e que hoje já fizeram a diferença nessas empresas. Gente, é para que vocês entendam. A metodologia Lean Governance não é freio, ela é o guardrail. Ela é, de fato, ser Lean é você poder acelerar o seu negócio sem sair da pista. Com o guardrail, na hora que você está saindo da pista, você bate no guardrail e volta, porque você sabe que premissas que você deveria estar se preocupando. Imagine tudo isso numa bússola prática, como eu acabei de contar. E tudo isso pode ser potencializado ainda com a sua carreira. Você se reinventando como conselheiro, usando a sua expertise para ajudar empresários e empreendedores. Mas eu quero finalmente contar aqui para vocês, porque eu me transformei. Hoje, eu sou conselheira investidora. E a minha jornada como conselheira investidora, ela começou assim. Sou executiva de longa data, aos meus 23 anos, atuando na cadeira da executiva. E eu vi que eu precisava de
fazer algumas mudanças. E há 3 anos atrás, eu me certifiquei como conselheira. Eu entendi que ser conselheira é para além de você ajudar o outro. Você precisa ter técnica, precisa de ter sistemática e, principalmente, precisa de virar algumas chaves. Você precisa, principalmente, de estar conectado com pessoas que colaboram com você. E aí eu comecei a estar dentro do conselho com remuneração fixa e aí as startups começaram a me proporcionar. Você está fazendo muita diferença. O seu óbvio, Rafaela, está virando meu milagre. Será que você não quer fazer parte desse equity? Eu falei, como assim? Equity, eu posso fazer parte dessa startup? Sim. Hoje, eu já sou investidora em mais de 25 startups. Quem imaginaria se eu teria dinheiro, com meu dinheirinho ali, de recebimento da minha remuneração, contrapartida, ser dona de 25 startups. Uma startup está hoje no Burger King. Gente, é sobre isso. É a gente poder colaborar com o pool. E dentro desse movimento, eu me transformei. Me transformei como conselheira investidora. Hoje, eu estou em 6 conselhos. 4 deles são remunerados. Nesses 4 conselhos, hoje, eu tenho remuneração fixa e remuneração variável. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que, para além dessa transformação que eu me proporcionei, eu também me proporcionei, no último ano, a uma nova jornada. Eu tive que me autotransformar, e nessa autotransformação, eu trouxe a inteligência artificial da revolução que eu comentei com vocês como pauta. E aí, Grigo, você foi meu grande mestre. E trazendo isso para a pauta, eu queria dizer para vocês, eu transformei e multipliquei a minha produtividade. Hoje eu faço mais com menos esforço, fazendo o EA Onboard. E, Grigo, conta para a gente como é que faz isso acontecer, multiplicando a eficiência. Olha, Rafaela, você foi nossa grande mestra no Lean Governance. Então, só para deixar isso claro também Depois aqui, você foi né? nosso. Nossa. Bem, olha, pessoal, como a Rafa falou, no case dela, ela multiplicou aqui a eficiência dela. Apresentações que ela demorava 4 horas, ela passou a fazer em 1 hora. Só um exemplo para vocês. Apresentações para conselho, para clientes. Então, assim, você tem um poder aqui de usar a inteligência artificial como seu copiloto para acelerar a sua produtividade, a sua eficiência. Como? Né? Dentro da jornada aqui do AI Onboard, que é uma formação que a gente tem dentro da Board Academy, para fazer o onboarding de lideranças em negócios com a inteligência artificial, a gente tem aqui alguns entregáveis muito importantes. Primeiro, fundamentos. Não tem medo, é tirar o medo, é transformar o bicho-papão da IA, que aparece às vezes, como um bichinho de pelúcia. É saber que prompt é uma coisa muito simples e fácil de se fazer quando se tem um framework, uma metodologia. É saber o que é IA generativa, o que é preditiva e quando usa uma, quando usa outra. Mas não é só isso não, não é teoria só não. É colocar a mão na prática, é saber que existem mais de 22 ferramentas e saber usar essas ferramentas para ter ganho de eficiência no mundo de negócios. Como fazer uma apresentação, como aprender mais rápido com documentos, PDFs, vídeos, como fazer essa apresentação, que foi feita por nós aqui, sem nenhuma interação com o time de marketing. Nós fizemos esses slides usando a inteligência artificial, por exemplo. É saber aprender com quem já está na frente da gente, sabendo benchmarks. O que as empresas no Brasil e o mundo estão fazendo? Startups como a Meliva, que temos a conselheira aqui, a Regina Castellari. O que a Meliva está fazendo? Não é? O que ela pode trazer de benchmark para a gente aprender mais rápido? Mas não só startups, multinacionais, empresas familiares de diversos setores. E a gente não para por aí, com um toolkit de como implantar isso na sua área, na sua empresa. Vamos ver um pouquinho da metodologia que a gente usa lá no AI Onboard? A gente tem uma imersão. Aí você pensa em imersão, você pensa assim, vou ficar o quê? Um ano inteiro, né, na imersão. 8 horas. 3 aulas muito focadas do que você precisa entender do ponto de vista de negócios. IA aplicada a negócio. 8 horas num conteúdo gravado e, na sequência, a gente parte para uma nova fase, que é no final das contas, encontros online quinzenais, em que a gente traz especialistas, como estava aqui o Vitor Salles, por exemplo, né, o head de IA do iFood, foi lá no AI Onboard e a gente, junto com ele, aprende o que está funcionando e o que não está funcionando. Ele estava por aqui hoje. Perfeito. Mais do que isso, é conexão. Bem,
algumas ferramentas, por exemplo, para mostrar para vocês, né? O ChatGPT, que é um assistente de pensamento, mas o GPT não para fazer só pergunta, é para criar persona, é para criar roteiro de venda, é para analisar pesquisa, é para criar, às vezes, até um chatbot para a tua área de negócios. Isso sem saber codar. Qualquer um aqui dessa sala, tá? E outras ferramentas, que eu vou mostrar uma delas aqui para vocês, que é o Gama, muito rápido, só mostrando aqui, fazendo uma apresentação, como que o Gama, dita aí gama.app, uma ferramenta para vocês turbinarem a capacidade de fazer a apresentação. Em menos de 1 minuto e meio, vocês vão ver uma apresentação sendo gerada de inteligência artificial no setor da saúde. Já digitei ali, ela gerou 8 slides potenciais e, na sequência, o que acontece? A gente escolhe o tipo de cor do slide, a formação do slide, e a apresentação é gerada imediatamente. Eu digitei uma frase, mas você poderia colocar um storyline ali, um roteiro da sua apresentação, e ele gera. A mágica está acontecendo, a apresentação está sendo gerada, mas a gente não vai ficar mostrando toda a apresentação. Entrem aí, gama.app, vocês vão ver como que essas 4 horas que a Rafaela falou se transformam em muito menos de uma. Bem, olha, vocês, no final das contas, viram aqui a jornada da Rafaela, a jornada do Sérgio, como conselheiros investidores. A gente tem algumas pessoas na palestra, aqui na plateia, Regina, Sandra, né, Marta, várias pessoas aqui que também trilharam essa jornada aqui. E, no fundo, o que a gente gostaria de propor para vocês é dar um passo para avançar também nessa trilha. E o que é dar um passo? Aqui a gente tem o QR Code, que a gente tem uma pessoa, não sei se a Denise da Board Academy está aqui. Ó, Denise, frente. Levanta aqui, Denise, para a gente te ver, por favor. Né? Ó, a Denise, nesse QR Code, você vai conseguir falar com a Denise aqui e tirar todas as dúvidas que você tem sobre essa jornada de conselheiro investidor, se você tiver. Tá? Se não, também ela vai estar aqui para depois você conversar com ela. Mas o que a gente está propondo aqui para vocês? Nesse cenário que a gente tem múltiplas incertezas, uma era de como que você consegue mitigar os riscos? Como agora? Vocês viram? A gente tem que, em qualquer cenário, buscar uma solução. Então, o que você vai aprender? O que você vai aprender aqui? É como ser um investidor, primeira coisa. Como é que você pode aprender a investir em um pool de empresas, selecionar novos negócios, ter oportunidades aqui de conselho, como disse o Sérgio, né? Potencializar teu patrimônio, por exemplo. É aprender isso. Como é que você pode potencializar esse lado do investidor? Mas não é só isso. É poder avançar também na carreira de conselheiro. Como é que você pode acelerar, criar uma nova carreira que é adicional a de vocês hoje, mas pode se transformar rapidamente na principal em algum momento, como aconteceu com a Rafaela. Bem, além disso, é ter uma formação já disso, é ter uma certificação, porque às vezes, já certificado, você já vai poder botar no LinkedIn ali que é conselheiro. Por quê? Na certificação, você tem cases práticos em que você exercita isso. No Lean Governance é assim. As últimas aulas são focadas em treinamento prático. Mas não é só isso, é o banco de oportunidades, que eu tive a oportunidade aqui de acessar e virar conselheiro de algumas startups. São os encontros mensais e o acesso à comunidade global, inclusive, não só Brasil, uma rede de conexão multinacional. E, por fim, eficiência em A. Né? É turbinar tudo isso com a inteligência artificial, como a gente falou aqui, com algumas ferramentas, né? Com a formação do AI on Board, que a gente está propondo aqui, com as ferramentas que estão lá, com a rede de conselheiros, a conexão também que a gente vai ter de conselheiros, empresários, lideranças, e no final das contas, isso é você potencializar mais negócios e a tua carreira com contatos com conselheiros ou como investidor. Bem, em resumo, é potencializar, aprender a potencializar o teu patrimônio, mas mais do que isso, aprender a potencializar a sua carreira como conselheiro. É mais oportunidades do lado do patrimônio e da carreira num cenário de ultra incerteza. E tentar exponencializar, acelerar a exponencialização de tudo isso com a inteligência artificial. O que a gente queria provocar aqui vocês sempre a gente fica pensando, né? Mas será que é a hora, Rafaela? É a hora. Eu será que é o tomei a momento? minha decisão. Será que é o momento, Sérgio Campos? Com certeza. O nosso ego sempre está falando, será? 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 Depois, depois, depois. E quem sabe, quem trabalha com startup, quem é empresário, quem é liderança sabe,
que só acontece se você faz, se você dá o próximo passo. É isso aí. E o que a gente quer propor para vocês é que agora, no Minas Summit, a gente está unindo esses 3 programas, tanto para você aprender como ser um investidor, aprender a ser uma conselheira ou um conselheiro e aprender a potencializar a inteligência artificial com eficiência. E aqui nesse QR Code, você apontando, você vai ter o caminho, a trilha para isso. Bem, eu queria agradecer a todos vocês, em meu nome, em nome do Sérgio, em nome da Rafaela, por essa jornada que a gente teve do dia de hoje, não só dessa apresentação, mas do dia de hoje aqui, de muita inovação. Muito obrigado, né, Rafaela? Ô, Grigo, peraí. A gente falou que ia entregar um legado para cada um que tivesse aqui com a gente até o final. E a gente vai deixar esse legado para que vocês comecem a se transformar a partir de hoje. Que vocês sejam agentes de transformação na casa de vocês, com seus filhos, com seus namorados, esposas, com as suas empresas, com seus negócios. E a gente hoje quer, para além de trazer todo o nosso propósito que a gente tem feito e caminhos práticos, a gente quer causar um impacto na vida de vocês. E é por isso que a gente combinou que quem ficasse com a gente até o final já teria acesso a uma trilha. Nesse QR Code, você vai ter acesso a uma trilha de 2 horas e meia de inteligência artificial. É um primeiro passo, né, Rafaela? Primeiro passo. Mas muda a vida. Você vai sair daqui hoje já fazendo essa transformação da sua nova versão. Então, esse material que a gente está disponibilizando é especialmente para que vocês tenham aqui, gente, uma semente. Uma semente de vocês começarem essa transformação hoje, amanhã, já potencializando com esse material gratuito que a gente disponibilizou para vocês. Porque nós queremos mais do que deixar legado, mais do que deixar impacto. A gente gostaria de fechar dizendo para vocês que deixem o ego para lá, deixem o será para depois. Tragam o eco para ser a capitania da vida de vocês. Que vocês possam hoje, com os insights que nós dividimos com vocês, potencializarem a vida de vocês, transformando num compromisso. Eu vou, a partir de agora, me transformar numa melhor versão. Eu vou procurar saber sobre inteligência artificial, sobre essa nova carreira, sobre esse investimento. E que vocês possam ser mais eco na vida das pessoas. E deixem o ego para depois. A gente deixa aqui os nossos contatos com um super agradecimento por vocês terem estado aqui conosco. Não é isso, Sérgio e Grigo? Muito obrigado. É sobre o Marco Cesarino gosta muito de falar, né, Marco? É a abundância. É sobre gerar muito impacto e abundância nas pessoas que vocês conectarão, o que vocês aprenderam hoje. Muito obrigada e a gente se encontra por aí nesse caminho de aprendizado. Bora lá! Gratidão! Ô, meus queridos! Espera, fica aqui. Você gosta, fica aqui. né? Vamos fazer despedir foto. de todo mundo aqui, vamos despedir de todo mundo aqui, todo mundo reunido aqui. Ó, a gente vai